Oi, gente, me chamo Luciana E eu me chamo Rogério. e juntos nós vamos abordar os conceitos básicos de números inteiros. Os números inteiros são todo o conjunto de números positivos, negativos e o zero. Eles possuem propriedades importantes, como a característica de serem sucessíveis. Todo número inteiro tem um número imediatamente antes e depois dele. A operação de adição resulta sempre em outro número inteiro. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, onde aqui temos números negativos e positivos, como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Inteiros, eles estão representados na reta numérica, que vem o eixo positivo, que são representados da parte direita da reta numérica, sempre partindo do zero, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, e o eixo negativo que parte da esquerda da reta numérica, também partindo do zero, como menos 1, menos 2, menos 3. Por que sempre partindo do zero? Porque ele é o ponto de origem na reta numérica que separa os números negativos e os positivos. Operações básicas: adição, subtração e multiplicação. Aqui vou trabalhar os jogos de sinais. Na adição e na subtração, sinais iguais, eu vou somar os valores e conservar o sinal. Como, por exemplo, menos 2 mais menos 4 é igual a menos 6. Somei os valores 2 mais 4 igual a 6 e conservei o sinal, pois tanto o número 2 quanto o 4 ele está com sinal negativo. E sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do número maior. Como, por exemplo, menos 3 mais 6. Sinais diferentes, eu vou subtrair 6 menos 3 é igual a 3. O resultado ficou positivo, pois eu vou conservar o sinal do número maior, no caso o 6. Na multiplicação, o jogo de sinal é diferente, onde na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado será positivo, e na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo. Como, por exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho a multiplicação de dois números positivos. 3 vezes 4 é igual a 12. E no segundo exemplo, eu tenho mais uma vez a multiplicação de dois números com os sinais iguais. Menos 2 vezes menos 5. Resultado, 10 positivo. No terceiro exemplo, eu tenho a multiplicação de dois números com sinais diferentes. Então, eu vou multiplicar esses números e meu resultado será negativo. No caso, menos 18. A propriedade dos números inteiros envolve a comutatividade, que seria o quê? A ordem dos fatores não altera o resultado. É o mesmo que eu dizer que A mais B é igual a B mais A. Ou seja, 2 mais 3 é a mesma coisa de dizer de 3 mais 2. E na multiplicação, o mesmo caso. A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Já na associatividade, podemos adicionar 3 ou mais números diferentes que o resultado será o mesmo, como vocês podem olhar no exemplo. A mais B entre parênteses mais C é o mesmo que A mais B mais C entre parênteses. E na multiplicação, o mesmo caso. A vezes B entre parênteses vezes C é igual a A vezes B vezes C entre parênteses. E é o caso do elemento neutro, que envolve dois números diferentes. Na adição, o elemento neutro é o zero, pois se eu somar qualquer número por zero, vai dar ele mesmo. E já na multiplicação, o elemento neutro é o 1, pois qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Aplicações dos números inteiros. A gente encontra essas aplicações no nosso cotidiano, como na contagem, medições, finanças e computação. Então, assim, os números inteiros, eles envolvem os números positivos, negativos e os zeros. Os positivos, eles são todos os números maiores que os zeros, e os negativos sempre menores que o zero. E o próprio zero é o número inteiro que nem é negativo e nem é positivo, como a gente reviu, né? Ele é o ponto de origem. E por aqui a gente vai finalizando com esse conceito básico, né, Rogério, dos números inteiros.